Eu recebo inúmeros contatos de pessoas que querem escrever o seu primeiro livro. E para muitas pessoas isso parece até um sonho muito distante, muitas vezes até impossível. Mas neste vídeo eu vou mostrar para você que é possível sim e que você pode. Escrever um livro não é somente para aquelas pessoas iluminadas ou que têm um dom especial. Qualquer pessoa pode, porque o livro que nós iremos escrever e publicar reflete quem nós somos. Está tudo aqui dentro, ou aqui. E como é isso? Bom, me segue, porque neste vídeo eu vou preparar você com todas as ferramentas para você escrever o seu primeiro livro. E já manda esse conteúdo, manda esse link para aquela pessoa que também está querendo escrever ou já está escrevendo além de você. Sandro, como é que eu escrevo meu livro? Essa é uma pergunta muito comum que eu recebo e muito legítima também. Afinal de contas, ninguém na escola aprendeu a escrever um livro. Ou você aprendeu? Eu não aprendi. O máximo que a gente tem na escola é aquela escrita voltada para redação. Que aí se faz um vestibular e está tudo certo, se esqueceu o que precisava escrever. Claro que existem algumas variações, existem algumas escolas que tratam isso diferente, mas no geral é assim. Então, como é que você vai ter o conhecimento da escrita para escrever um livro se nunca aprendeu? Como você vai saber se está indo no caminho certo? No meu livro, O Alívio das Palavras, eu falo sobre isso e eu quero ler um trechinho para você. Página 193. O que significa escrever um livro? Depois de anos trabalhando com escritores e realizando sonhos de ter seu livro pronto e publicado, eu cheguei à conclusão de que qualquer pessoa que se dedique a um projeto de escrita de livro ingressa em uma nova fase da vida. Isso não deve ter nada a ver com tornar-se orgulhoso ou pensar que se é mais do que qualquer pessoa. De maneira alguma, é justamente o contrário. Escrever um livro é se tornar parte integrante do mundo e das pessoas. É entender que fazemos parte de um conjunto, de um mundo, de uma espécie humana. Ao dedicar-se de corpo e alma à escrita de um livro, o indivíduo se conecta com a mente de outras pessoas. Isso de forma figurada, de nós como espécie que dividimos sentimentos, conhecimentos e emoções, mas também de forma real. Nos conectamos uns aos outros ao absorvermos os conhecimentos e as ideias criadas e desenvolvidas ao longo de gerações. E assim vai. Convido você a ler o livro, porque vai te ajudar também nessa maneira de pensar, de formatar as suas ideias, o seu cérebro, para que você escreva. Como vocês viram, a escrita vem de dentro, ela vem do coração, ela vem da mente, como dizia um amigo meu, vem das tripas também. Quando você escreve um texto seu que vai se transformar em livro, todo o seu ser físico, metafísico, está compenetrado em fazer parte desse texto, em fazer esse texto existir. Por isso, você tem que se preparar previamente para escrever. Isso vale para o primeiro, para o segundo, terceiro, e quantos livros você for escrever. Cada livro é um processo que precisa ter essa entrega completa. Ainda assim, muitos se sentem perdidos, sozinhos, sem saber qual o primeiro passo. E também na continuidade, em como prosseguir e finalizar esse texto para ser, enfim, publicado. E entenda, não acontece somente com você, acontece comigo, com a maioria das pessoas. Escrever um livro é, portanto, difícil, mas não impossível. E eu, como editor de livros, mentor de escrita, tenho anos de experiência e já vi muitos escritores saírem do zero, completamente do zero, e terem o seu livro escrito e publicado, e não somente um, construir uma carreira de escritor, que é isso que interessa, é isso que eu quero para você também. Eu vi muitos superarem as dificuldades e num belo dia com um livro, né, bonito e impresso na mão. Então, sim, é possível. Então, em primeiro lugar, você tem que acreditar em você mesmo. E em segundo lugar, há maneiras eficazes de superar esses desafios e transformar as suas ideias em um livro completo. Eu não só ensino meus alunos, mas eu também escrevo histórias. Então é essencial que cada escritor tenha um plano,
e siga algumas etapas fundamentais para que esse plano, enfim, seja realizado. E eu separei alguns conselhos que eu já utilizei, certamente você também pode seguir para alcançar esses seus objetivos. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai pensar quando você for escrever é pensar no gênero. O que é gênero? Gênero é uma divisão grande que se faz entre, por exemplo, ficção e não ficção. Afinal de contas, o que que você quer escrever? Uma ficção? Dentro da ficção, você tem subgêneros, romances, contos e tudo mais. Tudo aquilo que é inventado, tudo que é criado do nada, não existe na realidade. Por outro lado, você tem a não ficção, que são textos que vão ensinar alguma coisa, que vão ajudar as pessoas. Pode ser de desenvolvimento pessoal, religioso, história de vida, enfim, tem uma infinidade muito grande de não ficção. Então, não comece a escrever sem ter definido isso. Isso vai guiar você na sua escrita, vai ser importantíssimo, né, para saber aonde você vai chegar. Em segundo lugar, escolha um tema. Pense no assunto que você quer abordar e que seja relevante tanto para você quanto para o seu público-alvo. Tem que pensar no público também. Você já escolheu o gênero antes e agora vai escolher o tema que vai, né, abordar totalmente, fazer essa abordagem completa. Um tema é a mensagem que você quer passar. É aquilo que você quer ensinar ou aquilo que você quer deixar de mensagem, que você quer deixar para as pessoas pensarem dentro da sua história, ou dentro do texto que você vai escrever para o seu leitor. E no final ela vai ter que dizer: ah, entendi isso, ah, isso aqui foi importante, ah, o autor queria abordar esse tema, isso aqui ficou, né, de mais importante. Para mim, um tema é como você pegar uma peneira e peneirar uma cachoeira. A cachoeira é teu texto, né? As pedrinhas, os resíduos que caírem ali são o teu tema, é aquilo que fica, aquilo que as pessoas levam para elas depois de terem lido o seu texto. Terceiro aspecto extremamente importante é você buscar inspiração para a sua escrita, mas você não se comparar. Alguns dias atrás, eu falava com uma pessoa que queria escrever e ela dizia o seguinte: eu não conseguiria escrever como aquele autor. Eu respondi para ela que ela se concentrasse em quem ela é efetivamente, o que ela tem para dizer, porque o que ela tem para dizer é único, não se compara a ninguém. Por isso você também não pode se comparar a nenhum escritor, seja antigo, seja atual. A sua vida, aquilo que você viveu, que você experimentou, a sua história, vai gerar textos que são exclusivamente seus e ninguém pode copiar. Mesmo que a pessoa aborde o mesmo tema, o mesmo estilo, mas você vai escrever de uma forma única. Então, isso é muito bom, né? Porque você não precisa se preocupar com o outro. Não precisa saber se o teu texto está melhor ou pior. O que funciona num texto o que vale num texto é se ele funciona ou não, se ele atinge o objetivo ou não. O resto são detalhes. 4. Planeje as histórias. O conceito de storytelling é que podemos e também devemos usar histórias para levar qualquer conhecimento às pessoas. Então, independentemente de você escrever uma ficção ou uma não ficção, você vai usar histórias. Então, é importante você aprender a contar histórias. Essa é uma forma mais eficaz de mostrar qualquer coisa, de ensinar qualquer coisa, de levar qualquer conhecimento, qualquer entretenimento. Então, leia histórias, histórias curtas, histórias longas, saiba interpretar o que os personagens dizem, o que o enredo mostra. Isso tudo vai fazer você contar melhores histórias, escrever também. Não adianta só contar, você vai ter que estruturar essas histórias de forma escrita, né, que pode ser muito diferente da forma de somente contar, né, em voz alta, né, ou presencialmente. Assim como com as histórias, você precisa desenvolver personagens. Novamente, numa ficção, você vai ter muito mais personagens, tem muito mais peso. Mas numa não ficção, que você for utilizar suas histórias ou histórias de outros, você também tem personagens. Então, isso precisa ficar muito bem construído. Por isso é importante você dar profundidade, complexidade aos seus personagens. Pense nas motivações que eles têm, nos medos, nos desejos, o que que eles querem atingir,
Tudo isso vai torná-los muito mais envolventes. Pense neles também como os personagens como seres reais, porque eles precisam se conectar com o seu leitor. Então, invista no detalhe das vidas deles, dos problemas, tudo aquilo que faz com que eles são exatamente o que eles são e como eles se comportam. Então, tudo tem que fazer muito sentido. Em sexto lugar, crie uma estrutura para você basear a sua escrita. Algumas pessoas elas simplesmente saem escrevendo, sem problema nenhum, mas é muito mais fácil você se perder ou ter algum bloqueio na sua escrita. Se você não planeja, né, talvez você não saiba para onde ir. Eu prefiro estruturar. Isso me ajuda a enxergar o começo, o meio e o fim. Pelo menos eu tenho um plano macro e a partir disso eu vou fazendo os ajustes e as escritas que são necessárias. Para mim isso funciona muito e eu tenho ajudado pessoas também a estruturar o seu texto, justamente porque elas chegam muitas vezes perdidas sem saber para onde ir. Importantíssimo também você criar uma rotina de escrita. Reserve um horário específico do dia para escrever. Elimine as distrações, né? Naquele período você senta e escreve, né? Você não fica no celular, você não fica olhando rede social, porque isso realmente vai te atrapalhar. O ideal é que você reserve um período fixo no dia. Então pode ser, por exemplo, 30 minutos. Se você puder 1 hora, 2 horas, muito melhor. Essa continuidade, essa consistência ajuda você a manter o teu fluxo criativo e a desenvolver as suas habilidades de escrita. Então não espere somente pela inspiração, no momento que eu estou inspirado eu vou escrever. Não, eu vou naquele horário, eu sento e escrevo. Pode ser que eu não escreva muito, pode ser que eu só revise, mas eu estou ali concentrado e aos poucos o teu cérebro começa a te dar esse conteúdo, porque entende que esse é o horário de prover esse conteúdo. Assim como no planejamento, né, você também pode planejar o formato do seu livro. Quantos capítulos ele vai ter, como é que é a estrutura de cada capítulo. Isso ajuda também você a organizar as suas ideias, a criar justamente esse fluxo lógico de narrativa. Eu sempre recomendo que cada autor também pense no número total de páginas escritas, porque isso vai refletir lá na frente quando você for publicar o seu livro. Veja, não é nenhuma crítica a livros grandes, só que eles são mais caros. Tá? Quando se chega na hora de publicar, eles são muito mais caros. O que que eu diria que é um livro grande? Um livro acima de 300 páginas. Eu já tive autor que veio com um livro de 900 páginas. Impossível, né? É muito difícil você conseguir publicar um livro de 900 páginas. Então, ou você quebra em vários, ou, né, ou você diminui. Então, na hora de escrever, você já tem que estar ciente de que espécie de livro eu quero fazer. Um livro grande, denso, que as pessoas vão levar, né, muito tempo para ler, ou um livro simples, fácil, que as pessoas conseguem ler em uma sentada, como a gente diz. Então, planeje isso, é importante. E por último, mas ainda não terminando, porque tem mais coisa depois, revise e edite o seu texto. Então, quando você termina de escrever, isso é o primeiro rascunho. Você precisa revisar, reescrever quantas vezes for necessário para aprimorar, para limar, para deixar isso numa versão perfeita. Então, é parte do processo criativo revisar e reescrever o seu texto. Depois você pode também fazer leituras em voz alta. Leia em voz alta. Isso faz sentido quando é lido. Você pode também pedir feedback para as pessoas e também pode estar ou não aberto à mudança. Você não tem que aceitar tudo. Mas você pode ouvir as sugestões e ver se faz sentido. E agora ainda alguns conselhos muito práticos. Primeiro anote tudo. Tenha sempre uma caderneta de anotações à sua mão. Pode ser o celular também. A inspiração ela pode surgir a qualquer momento, e por isso é importante você registrar suas ideias imediatamente, porque elas fogem, elas somem, né? Não confie na memória. Você vai perder detalhes ou ideias muito importantes. Segundo lugar, deixe fluir. Não se preocupe com gramática, com ortografia, enquanto você estiver escrevendo. O importante é que você escreva. Deixe fluir o seu fluxo criativo. Faça isso da maneira mais livre possível, sem censura, sem ficar, será que isso posso dizer, não posso dizer?
Não, você escreve tudo que você tem de ideias, tá? Escreve naturalmente tudo o que vier. Depois, como eu já falei antes, tem a revisão, tem a reescrita, tá? Então não se preocupe. Terceiro lugar, explore novos gêneros e estilos. Então leia livros diferentes, de gêneros e estilos que talvez você nunca tenha lido. Leia um guia de pesca, por exemplo, né? Vê se aí, de repente, você tem algumas ideias. Pode ter outras sinapses aí no meio. Ou leia um livro se você é acostumado a ler romances românticos, leia um livro de terror, veja o que acontece. Então, ler livros de gêneros e estilos diferentes só ampliam o seu conhecimento literário e também o seu conhecimento de mundo. Isso pode inspirar, dar novas ideias, novas técnicas para suas histórias, para os seus textos. Tenho certeza que enriquece muito. E também experimente escrever em estilos diferentes, como exercício, mesmo que você não vá escrever um guia sobre pesca, mas você pode escrever em diferentes estilos para que você exercite. Outro ponto importantíssimo, participe de comunidades de escritores. Escrita é muito solitária, então junte-se a grupos de escritores, participe de workshops, eventos literários, compartilhe as suas experiências, ouça o que os outros autores têm a dizer. Isso pode ser inspirador e motivador. E além disso, você pode ter feedback, você pode ter novas conversas. Quantas vezes conversando com outro autor, né, vê aquela ideia? Então, isso é muito importante. E aqui no Café de Escritor, a gente tem esses grupos gratuitos do WhatsApp, do Telegram. Abaixo do vídeo aqui você tem todos os links. Participe gratuitamente. E, em quinto lugar, pratique a observação. Desenvolva o hábito de observar o mundo ao seu redor. Eu sempre digo que eu sou um leitor do mundo, porque eu estou sempre de olho nas coisas, então, nos detalhes, coisas que às vezes as pessoas não veem, eu vejo. As expressões faciais, os gestos, interação entre as pessoas. Então, observe, né? Seja um observador. Isso vai enriquecer não só as suas descrições, mas vai dar profundidade aos seus textos, aos personagens, suas histórias, né? Isso tudo vai te ajudar. E eu espero que esses conselhos práticos ajudem você a começar a escrever o seu primeiro livro, né? E não só o primeiro, o segundo, terceiro e assim por diante. E lembre-se, aqui no Café do Escritor nós oferecemos todo o suporte que você precisa para escrever suas histórias, sua não ficção. Temos mentorias, cursos, serviços editoriais sob demanda, como Descrita, que você escolhe serviços individuais, ou então o nosso serviço premium de publicação, que é aquele que a gente faz o livro com você. Você participa, você entende como funciona, mas nós fazemos todas as etapas. E além disso, a gente conta com os grupos, como eu já falei antes, WhatsApp e Telegram, o nosso clube Ler para Escrever, que é justamente um clube para você usar a leitura para a sua escrita, né? Você pode assinar o clube e aí você participa com muito mais interação. E tem tantas outras coisas que a gente está preparando para vocês também. Então, confira todos os detalhes, contatos, descrições abaixo do vídeo aqui, tá? E se você gostou desse conteúdo, segue o canal, segue o Instagram, clica aqui embaixo no YouTube para você seguir o nosso canal. E eu espero o teu feedback também, o teu like, para que a gente continue a fazer mais conteúdos como esse. Um grande abraço e até mais.